Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. O tema da mensagem de hoje é Um Mestre Compassivo. A passagem de hoje é Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. Um Mestre Compassivo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos nos aprofundar na palavra? O amor e a compaixão de Deus por nós são evidenciados em toda a Bíblia, e mais especificamente na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Sua vinda a este mundo foi o ápice da demonstração do amor divino. E o próprio Jesus deu testemunho disso, quando disse: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso pecado ofende a Deus e afronta sua santidade, mas Ele demonstra seu amor ao encher-se de compaixão por nós, sentir nosso sofrimento e tomar a iniciativa de vir nos perdoar e salvar. Vemos isso no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Mesmo sabendo o que fizeram, o Senhor não hesitou em ir até eles, cheio de graça e misericórdia. É inegável a importância que a morte de Cristo tem como comprovação da compaixão de Deus por nós. E essa compaixão também é demonstrada em seu ministério. Diversas passagens nos falam de Cristo sentindo a dor e a necessidade das pessoas e agindo em prol delas. Aprender isso deve nos alegrar e encorajar, pois o Senhor se compadece de nós da mesma forma hoje. Ele vê nossas lutas diárias e se importa conosco. A passagem de hoje narra a ocasião em que Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar a palavra de Deus, expulsar espíritos malignos e curar as pessoas. Era um trabalho extremamente difícil e cansativo. As multidões estavam sedentas pelo Evangelho e havia também muitos enfermos precisando de ajuda. A experiência foi tão desafiadora que eles não tiveram tempo nem para comer. Eles voltaram exaustos. E então o Senhor foi com eles para um local afastado para descansarem um pouco. Mas a multidão o seguiu, pois sempre há mais pessoas precisando de ajuda. Foi uma situação difícil, os discípulos famintos e esgotados pelo cansaço, as multidões necessitadas de ajuda. Foi então que Jesus entrou em ação. Ao ver tanta gente se aproximando, Jesus não os mandou embora, para ele e os apóstolos descansarem. Ele não pediu que voltassem outro dia, pelo contrário. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A ovelha é um dos animais mais dependentes que existem. Uma ovelha sem pastor está completamente vulnerável e indefesa. Foi assim que Jesus viu a multidão e por isso se compadeceu dela. Nós também somos assim,
completamente dependentes de um pastor para cuidar de nós. Se formos deixados à nossa própria sorte, estaremos completamente vulneráveis ao perigo e ao mal. Mas graças a Deus por termos Cristo. Ele é o nosso cuidador e se compadece de nós em nossa fraqueza. Ele é aquele que atende nossos clamores sem pensar que estamos importunando, mas como um pai amoroso atende seu filho. Essa é uma das características de Jesus que mostra que Ele está mais perto do que imaginamos. Às vezes, as situações que enfrentamos parecem ser gigantes e acabam por nublar nosso pensamento, não nos deixando ver o constante cuidado e afeto de Cristo por nossa vida. Nesses momentos, precisamos lembrar que Jesus é compassivo, se preocupa conosco, sente nossa dor, conhece cada preocupação em nossa mente que tira nosso sono. E Ele nunca será indiferente a todas essas coisas. Nele sempre encontraremos abrigo, refúgio, consolo e solução para tudo o que precisamos. Nos próximos dias, vamos aprender sobre a personalidade de Jesus. Veremos como podemos descansar nele por todo o cuidado que Ele tem conosco e como podemos agir como Ele para servir a Deus de todo o nosso coração. Reflita e ore comigo. Acalme o seu coração amedrontado e confie em Cristo. Ele continua sendo amoroso e compassivo e está sempre disposto a estender suas mãos poderosas e te ajudar. Descanse nele e confie. Nunca se canse de orar a Jesus. Os discípulos podem cansar e ficar esgotados de tanto trabalho, mas o Senhor Jesus nunca se cansa e nunca se fatiga. Ele está sempre de olhos abertos e com seus ouvidos atentos para ouvir seus clamores. Portanto, ore, clame ao Senhor, peça ajuda, seja de noite, seja de dia. Vá até Ele em oração, crendo com todo o seu coração que Ele está te ouvindo, pois é isso que Ele nos garante em sua palavra. Jesus é cheio de compaixão e empatia. Seja assim também com as pessoas. Esteja sempre pronto para ajudar, ouvir, orar por alguém com alguma necessidade. Nós que servimos ao Senhor precisamos imitar suas atitudes. Então, como Cristo é compassivo, peça a Deus para fazer de você alguém cada vez mais parecido com Ele. Vamos orar. Amado Deus, o Senhor não é indiferente aos meus sentimentos e aos problemas que enfrento. Te agradeço, pois mesmo quando não consigo perceber, o seu cuidado está sobre mim. Ajuda-me a confiar nisso e afasta-me da incerteza. Nos momentos mais difíceis, que o Espírito Santo me lembre que o Senhor está vendo tudo e que essa certeza me traga paz e calma, me fortaleça para perseverar e seguir adiante. Ajude-me a ser como Jesus e sentir compaixão por aqueles que têm sofrido. Que através de mim essas pessoas possam receber o seu cuidado e o refrigério que só o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém.